Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama, estou aqui hoje com o irmão Jorge. Mais uma vez, Jorge. Louvado seja o Senhor, estamos aqui de novo, graças a Deus. Muito bom, mais uma vez estamos aqui e vamos dar início ao quarto episódio já da terceira temporada, né? Mais uma segunda-feira que nós estamos iniciando aí. Então, antes da gente dar um início aqui ao nosso conteúdo, queria lembrar você que no dia 24/11 a gente vai ter aquela live especial. Então separa aí, né, na sua agenda, 24/11, o irmão Jorge e o irmão Solomon. Eles vão estar ao vivo, tá? Mais uma vez, igual foi daquela outra vez. Então marca aí a data, vai ser no canal da igreja, às 20 horas da noite, certo, Jorge? Sim, importante lembrar que o tema que será abordado será A Vinda do Senhor é Certa. A vinda do Senhor é certa. Vai ser um tema extraordinário para que vamos falar nesse dia. Muito bem. Então marca aí no seu calendário, marca na sua agenda dia 24, não perca. Muito bem, hoje vamos dar início à nossa palavra aqui. Jorge, antes da gente dar start aí nas perguntas, primeiro eu queria ver se você pode fazer um resumo assim, né? Pra gente conectar a segunda-feira, né? Que segunda-feira passada não teve. Pra gente reconectar com o que aconteceu quando a gente falou sobre apostasia, com o que a gente vai falar hoje. Pode ser? Pra gente conectar as duas coisas. Amém. Nós estamos mostrando, né, o que é a ordem dos acontecimentos. Nós mostramos e falamos no episódio anterior sobre o que é a apostasia. Então, essa apostasia, em 2 de Tessalonicenses 2:3, nós explicamos que é uma apostasia extraordinária, uma apostasia oficial, não é uma apostasia ordinária. Nós explicamos que o mistério da iniquidade, ele está gerando duas coisas. Ele está afastando os cristãos da eficácia genuína da palavra de Deus, que gera crescimento espiritual, que gera cristãos consagrados. Ou seja, a iniquidade está gerando cristãos mornos, cristãos frios, indiferentes. E isso está gerando uma apostasia na vida das pessoas, que é um afastamento da fé. Isso é o que significa a palavra apostasia. E também nós explicamos que esse mistério da iniquidade está gerando uma apostasia também na sociedade, ou seja, é um trabalho onde Satanás está tirando toda a referência da cultura, da palavra de Deus, né, da sociedade, e que isso vai gerar uma apostasia generalizada, oficial, onde toda a sociedade vai se afastar do elemento da palavra de Deus, né? Por quê? Porque para que apareça o iníquo, o filho da perdição, ou o homem do pecado, ele vai ter que ter um cenário preparado, ele não pode ter um limite, né? Algo que onde ele fique restringido, né? Então, o que pode restringir ele é a palavra de Deus. Então, quando a referência da palavra seja tirada da sociedade, aí ele aparece e ele vai fazer de tudo, né? Ele vai ter liberdade para fazer de tudo. Então, esse Nico aí é o anticristo, né? Isso aí tem que acontecer antes de que possa acontecer a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, né? Então é por isso que o Paulo, no capítulo 2, versículo 3, eu vou ler de novo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então essa frase, isto não acontecerá, fala da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Muito bem. Então, assim, agora eu queria já entrar no ponto do que a gente vai falar hoje, né? E o fato é que é o seguinte, sobre o livro de Apocalipse, as pessoas elas pensam, né, que o que está sendo retratado ali é o que ainda vai acontecer, né? Toda a questão da destruição ali e tudo mais. Mas muitas coisas ali já vem acontecendo, certo, Jorge? Certo. Já vem acontecendo. Então, quando que começaram esses acontecimentos apocalípticos e onde que a gente consegue alocar eles aí, né? Eu quero mencionar algo que vai ficar ligado com Apocalipse 6, que nós queremos falar um pouco sobre os selos de Apocalipse, os 7 selos. Sobre essa frase, quando o Senhor disse, a vinda do Senhor
e a nossa reunião com Ele, que está em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Essa palavra aí, Vinícius, nossa reunião com Ele, é uma palavra no grego que é episynagogue. Episynagogue. E é curioso porque essa palavra também tem um significado de coleção completa. Coleção completa. Ou seja, isso quer dizer que quando o Senhor complete um número de crentes vencedores, todo o demais vai acontecer, né? Ou seja, quando o Senhor ele complete o número dos vencedores que está explicado no livro de Apocalipse pelo filho varão, que representa o grupo de crentes vencedores que vão lutar em contra do exército espiritual, em contra do maligno, que vão começar a tirar o território a Satanás. Isso está em Apocalipse 12. E quando o Senhor completa o número das primícias, que serão para o desfrute de Deus, o desfrute do Pai, aí o demais vai acontecer, né? Ou seja, isso demais é o fim, né? É o início já da grande tribulação, que já nós falamos que vai iniciar na metade da semana, dessa última semana, semana número 70 da profecia de Daniel. Ela inicia com a reconstrução do templo, como já nós falamos, e a metade da semana vai iniciar com o arrebatamento, Vinícius, dos vencedores, do filho varão e as primícias. Então, com relação a isso que você perguntou, interessante, porque as pessoas pensam assim, de forma natural. Não, o livro de Apocalipse vai iniciar quando comece a catástrofe, né? Quando comece a grande tribulação. Mas não. Na verdade, o livro de Apocalipse já iniciou, desde o momento em que o Senhor morreu e ressuscitou. Eu convido aos ouvintes a lerem o capítulo 5 de Apocalipse. Por quê? Porque o capítulo 5 é quando João ele é arrebatado para ele ganhar a visão do livro de Apocalipse. E ele vê que ninguém era digno de abrir os selos. Vê? Esses selos aí são os acontecimentos que dão movimentação ao livro de Apocalipse, a tudo o que vai acontecer, ok? Então, esse livro de Apocalipse, na verdade, ele já começou a acontecer desde o momento em que o Senhor foi glorificado. Por quê? Porque não tinha ninguém digno de abrir os selos. Então, não dá tempo de ler o capítulo 5, mas os ouvintes podem ler em casa. João não achou ninguém, mas quando o anjo mostrou o cordeiro, o leão cordeiro, né, que ele venceu para abrir o livro e abrir os 7 selos, então aí desde esse momento começou o livro de Apocalipse, né, os acontecimentos. Muito bom, então eu quero começar a ler a partir do capítulo 6, versículo 1, onde diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ou seja, o primeiro, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse primeiro selo aí é um cavalo branco. Esse cavalo branco, muitas pessoas interpretam que é o anticristo, mas não pode ser o anticristo. Por quê? Por várias características. Primeiro, a cor branca, o cavalo branco aqui, representa a pureza. E também nós vemos o cavaleiro com um arco, mas não tem a seta, porque a seta já foi lançada, né? Então, essa seta aí, Vinícius, representa, na verdade, para adiantar, esse cavalo branco representa Cristo como o Evangelho, não é o anticristo. É Cristo como o Evangelho. Ele já lançou uma seta, onde ele já derrotou Satanás, ele já conseguiu, ele já deu no alvo, ele já derrotou a Satanás. Ele tem uma coroa, foi-lhe dada uma coroa, né? Ou seja, que ele vai reinar. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, Vinícius, esse cavalo branco aí representa Cristo saindo para conquistar os reinos do mundo e principalmente, inicialmente, conquistar um exército, conquistar um grupo de pessoas para ele. Nós, graças a Deus, Vinícius, já fomos conquistados por esse cavalo.
né? Então, esse cavalo branco aí, que representa o evangelho, vencendo a Satanás, conquistando os reinos do mundo e alcançando as pessoas para a salvação, ele tem 3 objetivos. Esse cavalo branco não aparece somente aqui, ele também aparece no capítulo 19, mas já revela quem é esse cavalo. Eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, vou ler aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco é o mesmo cavalo de Apocalipse 6. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Já você pode identificar quem é um cavaleiro, né, Vinícius? Fiel e verdadeiro. E julga e peleia com justiça. Versículo 12 diz: os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Essas diademas representam todos os reinos do mundo que já foram conquistados por eles, ok? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus. Então esse cavaleiro aqui já é o cavaleiro. No capítulo 6 ele iniciou a carreira, mas no capítulo 19, versículo 11, ele já culminou a carreira. Qual é o resultado? Ele conquistou os reinos, conquistou as pessoas, derrotou a Satanás e gerou um exército de vencedores. Podemos dizer assim, que no capítulo 6 ele saiu sozinho, no capítulo 19 ele está junto com um exército, ele gerou um exército de vencedores que vão acompanhar a Cristo a estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Então no versículo 14 diz: e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Vinícius, eu quero adiantar uma coisa aqui. Depois nós vamos explicar um pouco mais detalhe, mas os outros 3 cavalos são 3 cavalos negativos, porque eles representam 3 acontecimentos que começaram a correr no momento em que Cristo também saiu com o evangelho conquistar pessoas. Os outros 3 cavalos representam, um representa a guerra, outro representa a fome, outro representa a morte, né? E muitas pessoas já foram alcançadas pela guerra, morreram por causa da guerra, outras morreram por causa da fome, outras morreram por causa da morte, doença, por muitas coisas. Mas graças a Deus, Vinícius, nós fomos alcançados pelo primeiro cavalo, o cavalo branco, o cavalo do evangelho. Glória a Deus, né? Nós devemos dar graças a Deus por isso. E se você ouvinte está ouvindo esse material, o dia de hoje, sepa que Deus quer alcançar você com as boas notícias do evangelho. Cristo morreu por vocês. Cristo derramou seu sangue. Apesar de nós sermos pecadores, estarmos afastados de Deus, Deus preparou uma salvação completa para alcançar nossas almas, Vinícius. Okay? E esse evangelho quer alcançar nesse dia todos nós. Então, graças a Deus, fomos alcançados por esse cavalo branco. E esse cavalo branco, no capítulo 19 e capítulo 20, Vinícius, ele quer gerar 3 coisas. Hoje, quer gerar 3 coisas. Ele quer gerar a noiva de Cristo, o exército de Deus, e quer gerar os reis que vão reinar juntamente com Cristo. Hoje, Vinícius, o irmão Pedro explicou em uma das mensagens que estamos na era da graça, né? Na dispensação do Espírito, mas também estamos na era do mistério. Por quê? Porque Deus ocultamente ele está gerando algo que vai pôr um fim a todo esse sistema. Isso que Deus está gerando hoje é primeiramente a noiva de Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e limpo. Vê que eles têm a mesma vestidura que o exército, Vinícius?
Tem o mesmo, né? É. Porque que acontece? Os vencedores, na verdade, eles vão ter três facetas. A primeira é ser a noiva de Cristo. Ok? E no versículo 9 explica como nós podemos formar parte dessa noiva. Versículo 9 diz: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras verdadeiras de Deus. Perdão, o final do versículo 8 diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Ou seja, nós fazendo a vontade do Senhor, nós obedecendo ao Senhor neste tempo, nós estaremos preparando a nosso vestido, a nossa vestimenta, para nos casar com Cristo naquele dia. Ok? Então, primeira faceta, ser a noiva de Cristo. Isso que está gerando hoje o Evangelho. Segunda faceta, ser o exército. Para que o exército? É para derrotar a Satanás, né? Tirar todos os domínios desta terra. E a terceira faceta será nós ser qualificados para nos sentar juntamente nos tronos com Cristo, a julgar as nações, né? Mas também a reinar juntamente com Cristo. Isso está no capítulo 20, versículo 4 diz: vi também trono, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, Deus está preparando essas três pessoas, esses três grupos de pessoas: a noiva para se casar e se unir com Cristo, o exército para derrotar a Satanás, e o terceiro ser os reis juntamente com Cristo para administrar todo o período do reino milenial. Senhor Jesus. Deus quer gerar isso. Se Deus não gera isso agora, e o fim não pode acontecer. Não pode acontecer. Senhor Jesus, muita coisa, bastante coisa mesmo, e isso é muito bom, graças a Deus, né? Por essas facetas dos vencedores e por esse cavalo branco, né? Que no capítulo 19 ele já tem um exército, graças a Deus por esse exército. Bom, a gente dá seguimento aí no capítulo 6, a gente vai ver que vai estar falando de mais alguns outros cavalos, né? Então a gente pode entrar nesse ponto aí, Jorge. Pode. Os outros três cavalos, como você falou, tem um aspecto mais negativo, né? Que são os próximos 3 selos aí. Vamos entrar nesse ponto, beleza? Sim, esses 3 cavalos que nós vamos ver, na verdade são 4, né? Eles estão relacionados com aquelas palavras que o Senhor falou em Mateus 24 e em Lucas, acho que foi Lucas 21, quando fala sobre os acontecimentos, né? As dores de parto. Por quê? Porque você vê que o Senhor fala de guerra, né? Haverá guerra, haverá fome, haverá morte, né? Quando fala de morte, fala de violência, de doenças, de pandemia, de tudo isso que está acontecendo agora, que vai se intensificar. Então, mas eu fico muito contente, Vinícius, porque o Senhor fala assim depois, exemplo, em Mateus 24:14, o Senhor fala assim: e será pregado o evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É como que o Senhor fala assim: esses cavalos todos saíram, mas o cavalo branco é aquele que vai ganhar a carreira. Louvado seja o Senhor. Ou seja, o cavalo branco, que é o evangelho, que é Cristo alcançando as pessoas e conquistando os reinos do mundo, ele vai chegar, né? E ele vai cumprir o seu objetivo e propósito, né? Então, como já mencionei, ele tem que gerar os vencedores, né? Para que possa iniciar o fim. Agora, esse cavalo, o segundo cavalo, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 3, diz: quando abriu o 7º selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. Esse segundo cavalo aqui, que já é um cavalo negativo, é a guerra, Vinícius. A guerra. Ele fala da guerra. Vamos ver aqui. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse segundo cavalo aí é a guerra, né? Nós sabemos, conhecemos pela história quanta quantidade de pessoas têm morrido, né?
por causa de guerra, por causa de matança, né? Você fala matança, né? É, pode ser. Ok. E como esse cavalo branco, esse cavalo vermelho tem saído também, e isso resume toda a história, ou a história das guerras que tem acontecido desde o momento da primeira vinda do Senhor até agora. E os números, Vinícius, são espantosos. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 80 milhões de pessoas, né? Então, os números são muito altos, né? Não vou entrar em detalhe para não... Muita coisa. Para resumir, né? Agora, esse segundo cavalo fala da fome, que ele segue a guerra. Nós vamos ver aqui, versículo 5 diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse segundo cavalo aqui, cavalo preto, ele descreve a fome, né? A fome generalizada em toda a terra, onde grande quantidade de pessoas morrem todos os dias, Vinícius, por causa da fome. Você sabe, esses são dados oficiais. Você sabe que cada dia morre 21 mil pessoas por fome. E 18 mil pessoas são entre 1 e 5 anos. São crianças. Morrem de fome. Ou seja, Vinícius, cada 2 segundos morre uma pessoa de fome na terra. Né? Então, esses são números muito altos. E esse é um cavalo que está correndo também agora. E vai ir também se intensificando. Okay? Esse fato aí desse cavalo preto que representa a fome. O outro cavalo é o cavalo amarelo, que está no capítulo 6, versículo 7. Ele diz: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno, que aqui na palavra, no grego original, é o Hades, ou estava seguindo, ou seja, e a morte, que esse terceiro cavalo amarelo é a morte, seguia ele, estava junto com o Hades. Eu quero explicar aqui de forma breve que é o Hades. O Hades é o lugar onde vão as almas das pessoas mortas, ok? No Antigo Testamento foi chamado o Seol, ok? Mas no Novo Testamento, no grego, é o Hades. Esse lugar não dá para explicar hoje, né? Mas esse lugar está no centro da terra, não é um lugar físico, Vinícius, é um lugar espiritual, é um lugar para onde foi o Senhor no momento da morte e da ressurreição. Então eu quero resumir algo aqui para entender um pouco melhor. Quando Cristo morreu, ele entregou o seu espírito a Deus, né? Pai, eu te encomendo o meu espírito. E isso está relacionado muito com, acho que é o livro de Provérbios, Eclesiastés, que fala que o espírito vai a Deus, né? Quem foi quem o deu. Mas o corpo do Senhor ficou no sepulcro, no túmulo. Mas a alma do Senhor, ele foi para o Hades. Então o Senhor falou assim, se mais não lembro, em Mateus 12:40. O Senhor falou assim, que assim como esteve Jonás no ventre do grande peixe, né? Assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Então o Senhor, ele foi a esse lugar, ao Hades. Ele entrou, né, na morte, ele entrou no Hades. Só que no terceiro dia ele fabricou uma porta de saída ao Hades, porque não tinha. E ele abriu, e ele ressuscitou e saiu do Hades, vencendo a morte e o Hades, graças a Deus. Só que esse Hades ainda está aí, né? Esse Hades ainda está aí. Então,
O Hades, a esse lugar onde estão indo todas as almas das pessoas que já faleceram, né? E depois será para outra oportunidade, mas esse Hades também está dividido em dois lugares, né? Um lugar chamado o seio do Abraão, um lugar de repouso, que é onde vão as almas dos crentes, das pessoas que morreram na fé, e outro lugar de tormento, que é onde vão as almas das pessoas que morreram sem esperança. Okay? Então, só para resumir, depois em outra oportunidade poderíamos falar com mais detalhes sobre isso. De toda forma, os ouvintes que tenham alguma dúvida, pode deixar seu comentário aí, e a gente vai falando um pouco melhor os detalhes, ok? E foi-lhe dado, vou seguir lendo aqui, então, o Hades o estava seguindo, então já entendemos isso, onde vão as almas dos mortos, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, ou seja, com violência, pela fome, né? Que já falamos também disso, e com mortandade, que também pode ser traduzida como peste, pandemia, tudo isso. E por meio das feras da terra, que são pessoas que são usadas por Satanás para matar pessoas, né? Ou seja, o número de violência, de morte por violência, por fome, são muito altos. Então, você pode imaginar, Vinícius, a quantidade de almas que estão entrando no Hades todos os dias. Milhões de pessoas estão entrando. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho, porque muitas dessas almas que estão entrando nesse lugar, estão entrando no lugar de tormento, sem esperança e sem Deus. Estão perdidas, né? Então a pregação do Evangelho, que é o primeiro cavalo, precisa alcançar as pessoas antes de elas serem alcançadas pela guerra, pela fome, pela morte. Precisamos pregar o Evangelho, ou seja, o andar desse primeiro cavalo branco, Vinícius, vai depender se nós pregamos ou não pregamos o Evangelho às pessoas. Senhor Jesus. Isso aí. Oh, Senhor Jesus, muito bem, Jorge. Bastante detalhe aqui sobre os outros cavalos. E muito bem. Vamos dar sequência então, Jorge. Vamos para agora, para a gente já ir fechando aqui esse estudo dos selos de hoje. E o quinto selo, sobre o que se trata aqui do versículo 9 até o versículo 11. Como que a gente explica essa parte aqui, Jorge? Bom, esse quinto selo aqui é muito interessante. Por quê? Porque os 4 primeiros já estão acontecendo. Ok. O quinto selo, eu poderia explicar assim, não? Ele está acontecendo, mas ainda não culminou, não acabou. Porque nós vamos ver aqui que o objetivo do quinto selo é completar o número dos vencedores, ok? Quando esse número seja completado, aí vai acontecer o sétimo selo, o sexto e o sétimo selo, que vai dar início ao que nós conhecemos como a grande tribulação. Então eu vou ler aqui para explicar alguns detalhes no capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então essas almas aqui são as almas dos vencedores que já estão descansando, Vinícius, que já estão dormindo com o Senhor, ok? Ou seja, estão mortas, mas elas estão descansando. E eu expliquei no selo anterior que as almas dos crentes, eles vão a um lugar chamado o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar onde vão as almas dos filhos da fé, ok? Eles vão descansar, eles vão dormir, ok? Porque estou explicando isso porque muitas pessoas têm um conceito de que as pessoas quando morrem eles vão para o céu. Não. O espírito, Deus guarda o espírito, né? Que foi quem o deu. Mas a alma, que é a parte do nosso ser, que ela tem a capacidade de pensar, ou seja, ela está constituída pela mente, a emoção e a vontade. É o que nos caracteriza a cada um de nós, né? E essa alma vai para um lugar chamado o lugar de repouso, o seio de Abraão. Só que aqui diz que ela está debaixo do altar. Então, eu quero explicar um pouco isso aqui. O mundo espiritual, nós temos que entender algo. Existe um mundo físico
e existe um mundo espiritual. Então, debaixo do altar, é um lugar do mundo espiritual, onde está esse lugar dessa parte, dessa seção do seio do Hades, que é o seio do Abraão, ok? Aí nesse lugar Deus tem guardado as almas dos crentes e Deus tem guardado as almas dos vencedores, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e da testemunha do Senhor. Eles estão em um lugar guardado pelo Senhor. E no versículo 10 é interessante porque depois diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Entendeu? Os que habitam sobre a terra. Ou seja, ele está em um lugar que já nós explicamos, o seio de Abraão, que está no coração da terra. Só que esse seio do Abraão, que é um lugar espiritual, está dividido em dois lugares: o lugar de tormento e o lugar de repouso. Ok. Eles clamam, né? E no versículo 11 é interessante ver o que diz o versículo 11. Ele diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Ou seja, Deus falou assim: fiquem tranquilos, vocês já são vencedores, né? Vocês já venceram, já vocês estão dentro da categoria dos vencedores. E eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Ou seja, dormam ainda, repousem, descansem ainda, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E essa última frase aqui, essa última parte, Vinícius, chama muito minha atenção. Por quê? Porque se precisa completar um número. Qual é o número? Não sabemos. Não sabemos, é um mistério. Mas eu quero dar uma palavra de encorajamento. Ainda tem vaga, Vinícius. Ainda tem vaga. O fim ainda não aconteceu, porque ainda essas vagas não foram preenchidas. Ainda Deus está esperando completar o número de vencedores, o número desse exército, o número de pessoas que vão reinar juntamente com Cristo, para poder dar início ao sexto selo e o sétimo selo, que vão dar início à grande tribulação. Então, esse quinto selo aqui é muito interessante, porque poderíamos dizer assim: ele está em andamento, ele está acontecendo, mas quando vai culminar? Quando o número de vencedores seja completado, né? Você fala completado, né? Pode ser. Seja completo. Seja completo. Ou seja, quando Deus completa esse número, já Deus pode dar então início ao sexto selo. Então, que o Senhor, Vinícius, nos dê graça para hoje formar parte desse número de vencedores, né? Desse número de pessoas que foram dignas de preparar as suas vestiduras brancas para se casar com Cristo e poder receber o Senhor na sua vinda. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, que realmente venhamos ter, né, essa esperança, meus irmãos. Sim, amém. Senhor Jesus, muito obrigado você que assistiu, que ouviu, na verdade, esse podcast até aqui, né? Que Jesus abençoe sua vida, que você possa estar ruminando essa palavra aí. E se você ainda não conhece o canal, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as notificações de novos vídeos, né? E comente aí embaixo o que você ganhou desse episódio. Jesus é o Senhor. Obrigado, Jorge. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus.